Graças a Deus, a gente está vivendo dias preciosos na presença do Senhor. Para mim, eu que sou pastor há 26 anos dessa igreja, você não imagina a alegria do meu coração, meu companheiro pastor Pinho, os nossos presbíteros. De ver testemunhos como da Carol, da Leca, de ver Maria Luísa, Sossô, Rafa, Lavínia, Bebela, as meninas todas aí dirigindo a nossa noite de artes, cultura, talentos. Uma grande bênção, uma grande alegria de ver o que Deus tem feito na vida de vocês. O pastor Binha trouxe para a gente a mensagem na sexta-feira sobre a cruz. Você quer conhecer uma igreja bíblica? É uma igreja que fala e prega sobre a cruz de Cristo. Tudo começa ali na cruz de Cristo, onde nós temos a nossa vida entregue a Jesus, onde Jesus pagou o alto preço de sangue, onde Deus enviou o seu Filho, onde o Senhor se fez carne e paga o preço. Ontem Pedro nos trouxe essa mensagem sobre o silêncio, porque na Páscoa agora, além do ovo de Páscoa, a gente sempre pensa na cruz e na ressurreição, mas a gente esquece muito do silêncio. Aliás, está um banzé, essa coisa da encenação de Cristo, né? Eu estava vendo ontem, um pegou fogo, o outro deu com o capacete no soldado que ia crucificar, que ia bater em Jesus. Está ficando uns negócios. Teve um balão inflável gigante que escapou, né? Jesus, assim, as pessoas pensavam que ele estava voltando para buscar o seu povo. Então uma coisa assim nas redes sociais. Mas as pessoas esquecem muito do sábado. E ontem o PP e também Gabi à noite nos falou da importância do sábado. Eu, ouvindo ontem a mensagem deles, eu lembrei que tem uma coisa importante no sábado que a gente está esquecendo. Sábado, as coisas estão mortas. No sábado também a gente precisa deixar morrer. O sujeito está namorando, ele termina, no mês seguinte ele já engata um outro namoro. Não deixou morrer. Então tem coisas que a gente precisa confessar ao Senhor, tem coisas que a gente precisa deixar o tempo maturar e a gente precisa deixar morrer. Mensagens maravilhosas, parabéns aos nossos queridos irmãos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto que encontra-se em Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 a 9. Eu também vou ser bem rápido, breve, e depois nós vamos ter um encerramento maravilhoso. Vamos ter a nossa dinâmica, que esse ano não são os balões, vai ser uma outra dinâmica, e vamos ter o batismo, e depois a gente participa da ceia juntos. Os irmãos que vão ser batizados vão ter o privilégio de participar da primeira ceia depois do batismo. Agradeço muito aos nossos convidados a presença, a confiança, Patrícia e tantos outros irmãos, Giana. Foi uma alegria também ver a Corine e a Catê cantando uma música que eu já ouvi há muitos anos, ela tocando violão e cantando na Noite dos Talentos. Hoje é recomeço, e esse texto de Lucas 24, de 1 a 9, vai dizer exatamente isso, é o que nós vamos ler na palavra do Senhor. Eu sei que já me falaram que é falta de higiene, essa coisa de molhar o dedo e passar, mas eu não consigo ficar sem fazer isso. Porque esse papel chinês aqui de Bíblia, ele é muito fino, né, Bíblia? E 24 de 1 a 9. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. As mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo.
Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo aos 11. Contaram tudo aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas encontraram e contaram tudo isso aos apóstolos. Até esse texto da palavra do Senhor. Vamos orar? Peça ao Senhor que fale com você através da sua palavra, que eu fale pouco, que o Senhor fale bastante, que as palavras dos meus lábios, do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Tu és rocha minha, Senhor meu. O Senhor tem sempre o seu jeito, a sua maneira de falar com a gente, e ela sempre é melhor. Então a gente rejeita agora toda vaidade, todo sentimento de prepotência, de achar que podemos fazer as coisas, porque quem convence é pelo Espírito Santo. E Ele está passeando aqui no nosso meio. Glória a Deus, Senhor. Nós estamos reunidos aqui no nome dEle. Porque numa manhã, como a de hoje, do primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitou o seu Filho dos mortos. O túmulo não pôde detê-lo. E Ele está aqui, Senhor, através do seu Espírito Santo. Muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quero contar uma história para vocês. A gente conseguiu as fotinhas lá, Fê? A Silvinha também mandou uma. Vamos começar com a da Silvinha que ela mandou. Eu quero fazer um exercício com vocês antes da gente começar. Foi de um texto que circulou, pelo menos na minha bolha, e teve um comentário do nosso querido irmão Douglas, do Dizascope. E eu fiz uma adaptação para a minha realidade. Então a gente vai fazer um exercício. Eu tenho 58 anos. Parece que tenho 40, mas tenho 58. E eu fiquei imaginando um dia eu acordando com 20 anos. Então imagina o James que ele vai ganhar de presente um dia para acordar com 20 anos. Eita, olha aí. Essa foto, se eu não me engano, foi quando a gente ficou noivo ou alguma coisa assim. Não, Silvinha. Vem aqui, meu irmão, conta pra gente. Vem aqui então. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Foi na sua formatura também. Quando foi essa foto? É que são 40 anos, é natural esquecer tantas fotos. Mas eu estou aqui para te lembrar. Esta foto foi exatamente quando nós já estávamos casados há 2 anos e nós fomos na casa da minha irmã jantar e nós tiramos essa foto. Nossa! Então eu acordo no dia que eu tenho 20 anos e eu chego. A gente mora lá no Piratininga, o Inocop ali de Osasco. É um pouquinho melhor que a Quadra. Eu estou morando com a minha sogra. Ela sempre acorda mais cedo, Dona Alice. E eu acordo, a Silvinha está
já fazendo café, as coisas ali, e eu olho para aquela garotinha assim, de cabelo curtinho, né? E dou um abraço mais forte. Porque eu tenho esse presente de estar com 20 anos. Mas na verdade eu tenho 58. Eu seguro ela mais forte e ela, tipo, me larga, eu preciso ir para a escola. Porque ela pegou umas aulas de substituição lá no Munhói Júnior. Sabe onde é? Periferia de Osasco, lá numa quebrada. Ela ficou meio estranha, assim, nossa, tá estranho, sabe? Ficou olhando, me fitando, né? Eu olhando, nossa, esse cabelinho dela é crespo, né? Fica muito bem curtinho. Ela disse que vai cortar agora, depois, quando voltar para os 58, vai deixar o cabelo bem curtinho. Mas voltando para os 20, né? E ela sai correndo e fala assim, não esquece de levar o Pepe para a escola e não vai chegar atrasado, tá? Tudo bem, tá. Aí eu entro no quarto, tem um menininho de poucos anos, assim, uns 4 aninhos, perninha gorda. Quer saber como era o Pedro? Olha a Rafinha. Parece que eles podem desrosquear, assim, porque é bem gordinho aqui é fino, sabe? Isso não dá para desrosquear. Aí o menininho está dormindo, você leva o leite dele, bora para a escola, Cebolinha a escola. Final da rua, no Cebolinha. Vamos para o Cebolinha. Pai, só mais um minutinho. Já ouviu essa daí, Silvia? Só mais um minutinho. Liga aí no Formiga Atômica, Formiga Biônica. Era o desenho que a gente assistia. Aí nesse dia que eu voltei para os 20, eu pego a mãozinha dele gorda e olho e falo assim, rapaz, como o tempo passa rápido. Perninhas grossas. Continua insistindo e vai para a escola olhando para a TV assim. Igual uma netinha que eu conheço. Agora, eu estou fazendo a barba com espuminha assim, com aquela inchadinha, e tem uma menina. Você está botando as fotos? Gabi, sai daí. Sai. Felipe, sabe qual é o seu problema? Você deixa a Gabi mandar muito, sabe? Não, ele tá fazendo. Não. Obedeça o seu pastor. Eu cheguei antes, falei pra ele, vou botar as fotos aqui, filho. Não fala pra Gabi. A Gabi. Tá, olha aí, garoto. Volta um pouquinho. Essa da guitarra parecia um pau de tão duro que ela era. Fazer um acorde nessa guitarra, Fernandinho, era uma atitude de fé, de muita fé. Tá aí o garotinho, vamos para outra. Aí já melhorou, aí já é essa daqui, o Magibson, uma outra. Né? Muito cara da Rafa, né? Olha o pezinho gordo dele, olha lá. Olha pra você. Pezinho gordo, uma cara da Rafa. E ele era bem galeguinho, quase um albino assim, um menininho bem. Aí vamos mudar, aí tô lá fazendo a barba. Tem alguém que não para de olhar pra mim. Pai, posso fazer a barba também? Aí eu ponho um pouco de espuma no rosto dela, tiro o negócio do barbeador e ela fica fazendo a barba. Pai, não sei o que. Não, filha, não pode com a gilete, não. E ela fica me fitando, me olhando e pedindo com esses olhos de jabuticaba, querendo a enxadinha para fazer a barba. Não, mas com a gilete não pode. Né? E eu nem me importei com a teimosia dela. Teimosa, não. Cortou o cabelo, volta na outra, Power Ranger daqui a pouco. Cortou o cabelo para ficar igual ao pai, bem curtinho, usava essas cabelo e papete, né? E camisas floridas. Aí era de Power Ranger, sabe? Figura, né? Que é a cara da Maria. Cara da Maria. E eu com 20 anos. Aí eu entro, a próxima, mestre. Aí eu entro na minha casa
Eu vejo a minha segunda menina com os sapatos da mamãe, rosto todo maquiado de batom. Então, uma criança não pode se maquiar. E cantando Sandy Júnior. Cadê ela? Ah, tá dando aula, né? Canta Sandy Júnior com a irmã. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. E fica pulando e gravando no computador o tempo todo. E agora, antes de dormir, eu resolvo ligar para o meu velho pai. E agora eu estou entendendo ele melhor, estou entendendo ele completamente. Comecei um pastor por tantos anos, nem me importando com o sucesso, os aplausos e outras coisas mais. Mesmo com as nossas divergências bíblicas e teológicas, está tudo bem. E eu ligo para ele e antes de desligar o telefone, eu consigo dizer pela primeira vez o que eu nunca disse para ele assim, dessa maneira, dessa forma: Pai, eu te amo. Eu estou contando essa história porque quando você chegar aos 58 anos, aos 60, aos 70, aos 80, você começa a perceber algumas coisas, né? E você vai perceber, parece chavão, mas não é, que a coisa que mais importa são as pessoas. As coisas mais importantes da vida do mundo é gente. É gente. Essa gente que senta na primeira fileira para te ouvir, para conversar com você. Então, todos os arrependimentos, quando a gente chega aos 58, aos 60, aos 70, não vai ser, poxa, eu não comprei o carro da China, eu não comprei aquele apartamento na praia. Não, vai ser assim, eu podia ter dito eu te amo. Eu como pastor podia ser mais paciente com aquelas pessoas. Era muito tá. O que importa, e os arrependimentos, eu devia ter abraçado mais. Eu devia ter visitado mais. Eu devia ter gasto a minha vida com o que realmente importa. E eu contei essa história, muito legal, porque a Gabi fez um exercício ontem, né? Que você pode... Nós somos no sábado, mas a gente já sabe o que aconteceu no domingo. Então, nós estamos hoje no domingo, mas nós que cremos no Senhor sabemos que Ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores é porque Cristo já conquistou a vitória por nós. Nós vamos entrar para enfrentar o Poatan, o campeão do MMA, nocauteado do outro lado. Assim é a ideia de ser mais do que vencedor. Mas aqui, quando eu tenho 60, 70, 80, a gente pode fazer um exercício. Não preciso chegar lá para descobrir essas coisas. Eu sei que a gente tem uma geração agora que eles falam bastante. Eu não me lembro mesmo de ter chegado para o meu pai e falado assim: pai, eu te amo. Eu não me lembro. Era uma coisa assim, muito forte. Pedir um dinheiro para o pai era, nossa, eu ficava ensaiando uma semana para chegar: pai, você pode me dar um dinheiro? Era contar qualquer caso assim, a gente pensava 10 vezes próximo do pai. Hoje a gente tem uma geração que bom, que fala bastante eu te amo, mas pode ser um eu te amo diferente, sabe? Eu fui pegar um tempo atrás a Maria Luísa na escola, viu, Sofia? Aí eu vim pensando nessas coisas, o tempo está passando muito rápido. Tem uns perna peluda lá na escola dela, jogadores do São Paulo, que estão tudo simpático comigo, tio, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, daqui a pouco a vida segue. Um perna peluda já levou a Gabizinha, a Power Rangers. E que bom, graças a Deus, no servo do Senhor, um menino abençoado. Mas aí a Maria entrou no carro e falei: oi mamãe, tudo bem? Ela: tudo pai, tá, tudo jóia. E aquele: ah pai, bom te ver, isso aqui, te amo. Tá, eu também te amo. Aí parece que tá estranho.
Esse tá estranho é muito legal. Como diz meu amigo Cris, é muito legal. Porque você tá estranho. É porque a gente faz esse exercício de que o que importa mesmo é que um dia eu vi a mãozinha gorda do Pedro, um dia eu vi os olhinhos de jabuticaba, né? E dá vontade de falar, puxa, se eu pudesse, eu nem ia brigar tanto com a olhinho de jabuticaba, que é tão teimosinha. Eu nem ia brigar tanto com o Pedro. Eu, como pastor, às vezes levava o Pedro no banheiro da igreja, eu já contei para vocês, né? Ele era o único baterista, era eu e o Pedro na bateria. E ele, como criança, né? Imagina a Rafinha tocando bateria. Aí às vezes ele tirava a figurinha do bolso e da Copa, né? Ficava vendo as figurinhas. E eu, tem que louvar o Senhor, tem que... Mas era muito duro. Chegava no banheiro e dava uma bronca. Presta atenção, rapaz. Isso aqui, tem que... Tá bom, pai, tá bom. Se eu pudesse voltar, eu, claro, vou corrigir porque a gente ama. Mas não precisa ser tão duro. Não precisa ser o dono da verdade, o dono da razão. O recomeço, o domingo, não é um evento futuro. Ah, quando eu chegar lá. A gente não precisa pensar assim. O recomeço é uma decisão do presente, de hoje. E falar, é o dia do recomeço. É o dia de abrir os olhos, é o dia de enxergar diferente, é o dia de olhar para as pessoas de uma maneira diferente. A minha segunda história, eu já vou encerrar, tá bom? Foi uma surpresa que eu tive aqui no nosso acampamento com um irmão, que eu não vou dizer que o nome dele é o Amarildo. E o Amarildo chegou para mim ali, aqui na descida no escurinho. Acabou a nossa reunião. Aí eu estou indo para o quarto. A Silvinha deixou eu ir para o quarto. Pode ir para o quarto. Sim, senhora. Aí estou descendo para o quarto, preparando as coisas e tal. E trombei, literalmente trombei com o Amarildo. Ô Amarildo, paz, querido. Aí ele falou, James, eu queria te falar uma coisa. Diz aí, Amarildo. O Amarildo é muito inteligente, ele tem muitas sacadas. Eu falei, ele vai vir com mais uma sacada daquela inteligente, né? Como a que ele contou pra gente, ele falou assim, eu parei de ir para encontro de casais. Eu falei, por que, Amarildo? A gente fica descobrindo um monte de problema que a gente não sabia, né? É igual consultoria na empresa, né, Edu? O pessoal vem e fala assim, a sua empresa assim, você precisa trabalhar essas áreas. E você paga uma nota pro cara, para saber o que você já desconfiava, né? Só que agora você paga caro para isso. O Amarildo falou assim, não, James, eu queria, cara, te agradecer. Eu estou aqui nessa igreja há 10 anos. Você, a sua família, seus filhos, cara, vocês investem na gente, na família. E eu lembro o Amarildo com o Binho conversando, talvez o Binho não lembre dessa história, mas a Bruninha, ela era muito tímida quando criança, né, quando chegou na nossa igreja. E ela ficava agarrando a perna do Amarildo por trás, né? A gente conversava e ela ficava atrás, tipo assim. E teve um acampamento, um dos primeiros, que a Bruninha se soltou. E o Amarildo ficou muito emocionado. Eu não sabia essa história toda da luta deles com o nascimento da Marcinha engravidar antes do nascimento da Bruninha, que foi tão lindo na festa de 15 anos. E a Bruninha soltou no acampamento. Aí o Amarildo deu uma quebrada no meu coração. E eu percebi que tem coisas que demoram. E a gente não precisa desistir. Mas o recomeço, ele vem. Eu não vou me arrepender um segundo de ter trabalhado 26 anos ali, de maneira voluntária, uma parte, outra parte não, na nossa igrejinha. De ter ganho cabelos brancos ali na igreja, minha vida, a vida da minha família. Sabe por quê? A gente não está fazendo aquilo por uma outra motivação, senão o chamado que Deus nos deu e trabalhar com pessoas, com gente.
As mulheres vão aqui no túmulo e elas chegam e procuram quem no túmulo? Elas procuram vida. Porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar dos mortos, mas elas procuram vida onde só a morte. Onde está Jesus falou que ia ressuscitar. Mas onde está o Jesus? Será que não é assim na nossa vida? Às vezes a gente está até vindo na igreja, um lugar de vida, um lugar de palavra, de bênção, mas a gente está com a nossa mente, com o nosso coração visitando mágoas antigas. Será que a gente não está visitando versões de nós mesmos, de coisas que nós fizemos lá atrás e que Deus já perdoou, mas que não saem da nossa cabeça e a gente fica com isso na cabeça? Coisas que já foram sepultadas, enterradas. Será que a gente não está procurando vida onde só a morte? O recomeço, meus queridos, ele começa quando você para de olhar para trás. O sábado passou. Um morto foi enterrado. Aquilo que estava morto em mim foi sepultado. Eu chorei, eu vivenciei. Mas agora tem um recomeço. Amém. A gente fala, a Bíblia fala a respeito de separação. Nós não somos a favor de alguém se separar. Porque hoje as pessoas se separam por qualquer motivo e largam a família e esquecem que isso tem um trauma muito grande para a família e para tantas pessoas. Claro que a gente não é a favor, mas há um recomeço para quem está vivendo a experiência do segundo casamento. Chorou, mas pode recomeçar. Isso pode acontecer. Não precisa viver uma vida de quinta categoria na igreja. Ai, mãe separada, sabe? Então procure e pare de procurar vida onde só existe morte. A segunda coisa, desperte antes dos 58, tá bom? Desperte antes dos 58. Deixa acontecer essa coisa meio estranha assim. Ah, você está estranho, hein? A minha oração nessa manhã é que maridos possam ficar bastante estranhos. A esposa também. Filhos possam ficar estranhos. E aí, pai, tudo bem? Deus é tão incrível, né? Maravilhoso. Ele prepara umas surpresas para a gente. A minha filha, uma semana, ela faz umas massagens assim que aperta muito, sabe? E aperta até doer. Aí ela tem um rapaz que faz as massagens lá. E ela me mostrou ele fazendo um negócio no pescoço. E eu fiquei muito apavorado, porque você tinha que virar o pescoço, essas coisas. E ela, pai, olha, eu paguei para você, vou pagar para você ir. Eu falei, não vou, não, filho. Pai, eu queria tanto que você fosse, calma. Ela estava bem estranha comigo. O estranho bom, preocupado com o pai e tal. E eu vim para o acampamento, Deus preparou a Patrícia, nossa querida massagista, que fez uma massagem em mim e no Edu ontem, essa de apertar, sabe? Você sai da massagem sentindo muito bem. Sério mesmo, porque parece que o corpo tem uma energia diferente, toca em pontos importantes. Ela põe uma agulhinha na orelha, assim, pontos. E a Gabi falou assim, pai, lá você não foi, né? Agora você com a Patrícia. Eu falei, mas é que a Patrícia veio na igreja, veio no acampamento. Veio lá de Santos, né, Patrícia? E a filhinha dela que chegou bem assustada, não falava, agora está falando mais que a mulher da cobra. Ontem o pastor, ela perguntou, Patrícia, ontem o pastor vinha na fogueira, mas por que Jesus morreu? Não, mas ele está onde? Por que aquele pano vermelho? Por que que... E o pastor vinha respondendo, fazendo todas as respostas. Então, desperte antes dos 58. Né? A gente fazendo ontem, né, Edu? Ela entrava na sala lá. Mãe, posso comprar sorvete? Daqui a pouco ela volta. E você fica bastante estranha com a sua filha, Patrícia. Recomeço não é um evento futuro. É uma decisão do hoje, do presente. Abrir os olhos
e enxergar que o Senhor tem a última palavra diante dessas coisas todas. Eu não me importo. Eu sei, Alexandre, que talvez a Miriam se importe bastante, que você está demorando muito para se batizar. Eu já se batizei. A mamãe do Alexandre. Mas eu não me importo, porque Jesus já fez uma obra no coraçãozinho dela. Aqui não. Não sei. Está tudo bem. A gente segue. E o Espírito Santo vai trabalhando e vai agindo. Então, não espere os 58. E para terminar, meu último ponto. O fruto sempre aparece com o tempo. Foi quando eu esbarrei ali no nosso querido Amarildo. E ele contou para mim, olha, obrigado, gente. Esses 10 anos fez uma diferença muito grande. E Amarildo e Marcinha trabalhavam numa das melhores igrejas aqui de São Paulo. Uma igreja que abençoou muito a minha vida, a vida do pastor Binho. E ele me deu um abraço. Muito obrigado, porque você dedicou a sua vida e a sua família nesses 10 anos, a minha filha, a minha família também. Que Deus te abençoe. E eu fiquei meio sem graça, parado, sem saber o que fazer. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente serve, né, pastor Binho, Ana, Silvinha, nossos queridos que estão aqui. Você investe, você planta. E às vezes você pensa que não está rolando, não está fazendo a diferença. Às vezes você não vê o fruto. Mas você continua fazendo, continua fiel. Então de repente você recebe um abraço no acampamento que disse: valeu, valeu, cara, valeu. Isso chama-se recomeço. Não é só o que a gente começa, né? É também o que é colhido, né? O que é revelado no tempo. Vamos ficar de pé. O abraço do Amarildo me mostrou que quem planta infidelidade, mesmo sem ver o fruto, um dia no tempo de Deus, alguém vai dizer para você: valeu, hein? Muito legal. Obrigado. O domingo sempre chega. Se você está na sexta-feira da cruz de dor, o domingo chegou. Se você está no sábado da espera, o domingo está chegando. Para quem não acredita, para quem... Deixa eu dizer, o domingo está chegando. Você veio para esse acampamento aqui, carregando algo? Alguma coisa que precisa morrer? Você pode entregar para o Senhor. Na sexta-feira a gente fica diante da cruz. No sábado a gente descansa no silêncio. Mas hoje é domingo. A gente está ouvindo o anjo dizer: por que você procura quem está vivo entre os mortos? Não está no túmulo, ele ressuscitou. Aleluia. Diz aí, meu amigo, você vai esperar chegar aos 80 anos para despertar? Despertar para o recomeço? Ou você decide recomeçar hoje? Ser fiel ao Senhor. Mesmo que a colheita demore bastante. Uma irmã falou para mim assim: eu estou orando há muitos anos para a conversão de um amigo. Eu falei: eu oro há quase 80 anos pela conversão da minha sogra. Quase 80 anos pelo menos 40 anos. Ela já tem 80 e poucos anos. É um recomeço. Um dia a gente vai colher o fruto. Amém. Como na vida do meu sogro, que foi tão cedo. A gente foi lá, né, Silvinha? Pegamos na mão dele, falamos de Jesus. Oramos por ele, ele confessou Jesus.
Cremos que vamos nos encontrar no dia.